Boa noite! Eu sou Rodrigo de Freitas e a partir de agora vamos levar os principais assuntos do dia no mundo, no país, no estado e além de tudo da nossa queridíssima Baixada Santista. A proposta do programa você já conhece, é discutir as principais notícias do dia, dividido em 4 temas para que eu e o meu querido convidado de hoje possamos debatê-lo. E já está conosco, disposto a cumprir o desafio, contra o tempo, sendo conciso e objetivo. Ele que, além de empresário, já foi candidato algumas vezes aí pela cidade de Praia Grande, conhece fortemente todos os problemas, é envolvido politicamente e agora tem uma função indispensável de coordenar regionalmente o Partido Trabalhista Brasileiro. Já está conosco meu querido Marcel Farias, coordenador regional do PTB. E aí, Marcel? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo. É um imenso prazer estar participando aqui do programa. E tem que ter coragem para vir aqui, viu, Rodrigo? Eu confesso que tem que ter coragem. O cara vem aqui a primeira vez, é sempre assim, depois, ó, ganha confiança, ganha a confiança do professor Franco lá e tá sempre trazendo. E assim, independente de qual seja ela, mas trazer a sua verdade, o sentimento pelo qual você luta e aquilo que você quer passar para as pessoas. As pessoas precisam entender que nos programas de televisão, há cidadãos, pessoas que convivem, que têm os mesmos problemas do dia a dia. Simplesmente o que nós temos de diferente deles é que, graças a Deus, nós temos uma câmera, uma oportunidade, um microfone, uma oportunidade de expressar os nossos sentimentos. Eu acho que, graças a isso, te trouxe e te condicionou a estar aqui conosco hoje, né? Eu agradeço a oportunidade, né? E estamos aqui para debater os assuntos aí e falar o que tem que ser falado, né? É isso aí. Importante que aqui nós temos um canal na região que não blinda, né, matérias, não blinda convidados, e isso é muito importante, principalmente para aqueles que defendem a democracia, né? Se fala tanto de democracia e liberdade de expressão, e está aí o canal do Rodrigo aí fazendo um grande sucesso na Baixada. Parabéns pelo trabalho, viu, Rodrigo? Obrigado, agradeço a vocês. E olha, esse aí é um compromisso da ISTV, através do nosso diretor, o professor Cláudio Fernando, a todo o pessoal da equipe técnica, Luciano Franco, Gustavo Silva, o pessoal do nosso jornalismo, que cotidianamente tem um compromisso de conversar com todos vocês, falando com franqueza e trazendo pessoas de diferentes posições, lugares, para que de fato nós possamos trazer não a verdade absoluta, mas sim pontos de vista que se tornam em alguns fatos do nosso cotidiano. Verdade. Tá bom? Vamos lá, vou dar os recados para vocês. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da ISTV para mais de 30 municípios. Canal aberto 36.1, pela NET, canal 4504 HD, canal 11 da Vivo TV. E você pode nos acompanhar pelas multiplataformas da ISTV. De onde você quiser, basta baixar o aplicativo da ISTV Digital no seu celular, tanto para Android quanto para iOS. Você vai lá, baixa o aplicativo, fica com o ícone na sua tela a qualquer momento do dia. Você receberá as imagens ao vivo de toda a programação da ISTV. Por falar em programação, quero saber o que vai passar na ISTV? www.istv.com.br, você vai obter todas as informações do canal mais simpático da Baixada Santista. Além da nossa grade de programação, a relação de frequência do nosso sinal aberto, você ainda pode nos acompanhar ao vivo pela nossa homepage, pelo endereço que está aí na tela para vocês. Quando, como e onde é você que determina. www.istvplay.com.br e por apenas R$ 9,90. R$ 9,90 tem acesso ao maior acervo de filmes e séries que marcaram época, marcaram a sua história. É tanta confiança que você vai gostar e ficar que a ISTV te dá 7 dias de graça para você poder degustar à vontade. Se você não estiver na nossa região e quiser nos acompanhar pela Rede Mundial de Computadores, vai lá na página oficial do Facebook. Aproveita, curte a página, vai ser das mais de 40 mil pessoas que cotidianamente estão conosco. Curte e interage. Por falar em interação boa, aquela que você exerce de direito e fato, a sua liberdade de expressão, manda mensagem pra gente no 13996291884. Repetindo, 13996291884. Manda sua mensagem curtinha de texto, seu nome e a cidade de onde você está falando para que possamos colocar vocês na conversa de hoje. Chegou a hora dele. Hoje, definiu manifestação. Corporativismo supremo. Dória surtou e sem circulação. Muito bem, meu querido Marcel, você que enfrentou o semáforo, o trânsito todo para chegar aqui, uma epopeia para chegar até aqui. E quando a gente fala de circulação em âmbito regional, não tem como falar que nós temos celeridade no procedimento até para poder receber, recepcionar, aumentar. Enfim, só desencoraja. Tudo isso para perguntar para você, meu querido Marcel, se você está preparado. Sempre preparado, né? Sempre preparado. Gostamos assim.
Gostamos assim. Vamos ver, de fato, se ele está sempre preparado. Segunda-feira, último dia do mês de maio, dia 31 de maio de 2021, recebendo o meu querido coordenador regional do PTB, Marcel Farias. No oferecimento da Clínica Multimagem, vem o tema número 1. Muito bem, vamos começar no teste de fogo aqui hoje para ver se o Marcel vai, porque eu só botei assunto polêmico. Hoje é assunto polêmico. Você disse que é um representante da direita. Vambora. Então, hoje é só assunto bala. Tema número 1, definiu manifestação. Manchete, Bolsonaro vê pouca gente em protestos e critica Lula. A exemplo do seu vice Hamilton Mourão, o presidente da República Jair Bolsonaro ironizou os protestos do último fim de semana contra o governo e aproveitou para criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu virtual candidato concorrente às eleições de 2022. Foi a primeira vez que o chefe do Executivo Federal se manifestou desde os atos ocorridos no último sábado, dia 29. Aspas. Sabe por que teve pouca gente nessa manifestação da esquerda? Porque a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estão apreendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou erva para o movimento aí, afirmou aos risos e ao tradicional encontro matutino com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada. Ao responder para uma criança que afirmou preferi-lo que a Lula, Bolsonaro classificou o Lula de ladrão. Aspas, esse cara, o Lula, queria roubar o teu futuro, garoto, e do teu pai também. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão também ironizou os protestos. Para o general da reserva, os atos tiveram como pano de fundo a oposição à administração de Jair Bolsonaro e causaram aglomeração. Aspas. A gente sabe que tem oposição, que tem um núcleo duro aí que não gosta do nosso governo. Agora, foi aglomeração, né? Tem aglomeração do bem? Não tem? Criticou Mourão, distanciamento nenhum ali. Os atos foram vistos pelo menos em 17 capitais e outras cidades do país. Entre outros motivos, os manifestantes foram à rua contra o governo federal para pedir a vacinação e a prorrogação do auxílio emergencial. Franco, contra o tempo. Acordei o Franco. E aí, Marcel, o que Bom, você Rodrigo, achou? o fato lamentável desses noticiários aí, né, é como que a mídia se portou diante dessas manifestações, né? Tivemos aí manifestações por todo o Brasil aí no 1º de maio, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, e não vimos nenhuma cobertura dessa grandeza como fizeram com essas manifestações. E o Bolsonaro acrescentaria o seguinte, Rodrigo, ele falou que muitos, por conta da falta da maconha, não estavam nas ruas. Eu falo que muitos não estavam porque estão presos, né? Essa é a verdade. E, infelizmente, a gente vê aí uma tendência da mídia para tentar, de alguma maneira, passar para a maioria da população que existe alguma possibilidade do Lula voltar a ser presidente, né? Já estão fazendo aí o jurídico, infelizmente, estão fazendo todo o arcabouço jurídico para ir livrando ele das condenações, anulando processos, para que ele possa viabilizar a sua candidatura. O interessante de tudo isso, Rodrigo, é a abstinência de roubar, que está fazendo até com que PSDB, PT e outras siglas se unam contra a possível, né, e certa candidatura a presidente do presidente Jair Bolsonaro. Então, o ponto negativo de tudo isso é como que a mídia tem dado suporte para isso. Isso é muito triste. O que fizeram com as nossas faculdades de jornalismo? Transformaram os jornalistas em verdadeiros ativistas que querem mudar o mundo, não querem mais informar. Eu não sou contra a opinião, Rodrigo. A opinião ela deve existir. Não sou contra você ter divergências. Isso é salutar, isso é importante. Agora, agir com a mentira, isso a gente não pode admitir nunca. Infelizmente, a mídia brasileira ela tem entrado por um caminho muito perigoso. Você vê que não se refutam apenas em dar notícia. Ela tem que vir temperada com uma carga ideológica, né, para tentar confundir o leitor ou aquele que está assistindo determinada notícia.
É verdade. Esse lance que você coloca como importante você ter a contradita, para que justamente as pessoas... Franco, tá dando problema. Aí, obrigado. A contradita é necessário para a democracia, mas a hipocrisia mata. A hipocrisia mata. Isso sim, mata você de raiva, porque você vê essa seletividade na informação. Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer assim que a gente não pode deixar de lado as manifestações que ocorrem. Quando fizeram, e eu reclamei aqui, que os meios de comunicação abortaram toda e qualquer informação com relação às manifestações pró-governo. Só que, para muitos da oposição, que se vê em meio a uma bandeira que muitas vezes até muitos deles não entendem, mas só pelo fator de antagonizar o governo, e você tem total liberdade. Só que acontece o seguinte, se você torce por um candidato que não é nem Lula, nem Bolsonaro, você agora acabou de abortar a terceira via. Já se consubstanciou que será essa polarização entre ambos. Apesar de também ter muita valorização aí nas fotos, né? A Avenida Paulista foi replicada em diversos momentos, não deixando a importância. Tem vários sindicatos. Só que a hipocrisia mata pelo seguinte fato. Tem muito cara que se nega a trabalhar e vai lá e diz que põe a máscara para ir fazer a manifestação, porque se justifica para a manifestação. Mas para ir trabalhar não vale pôr a máscara. Pelo amor de Deus, querem me colocar em risco, querem colocar minha família em risco. Mas foi lá defender. Olha, se você está agindo pelo país, haja pelo trabalho também. É o futuro de outras pessoas que dependem. Por exemplo, eu não posso ver uma situação como aconteceu hoje no centro de São Vicente, que eu fui resolver o negócio do meu celular, e chegar lá e ver filas no banco quilométricas, com idosos do lado de fora na fila, e ninguém pune. E não acontece nada. Aí você vê uma propaganda bonitinha dessas empresas na televisão. Que olha, nós respeitamos vocês, nós gostamos de vocês. Só que o lucro deles só sobe. Cada dia sobe e não contratam, não aumentam, não modificam. Essa solidificação, porque ninguém mexe com banco nesse país, é impressionante. E se fala em tanto defesa das pessoas, as prefeituras, os governantes, falam tanto, mas não move uma palha. Não move uma palha. Até a gente pode até falar também durante aqui o que está acontecendo, por exemplo, hoje, da Copa América vindo para o Brasil e todo mundo dizendo que olha, é um tapa na cara. Mas o futebol brasileiro está acontecendo, meus amigos. Essa empresa, que é a Rede Globo hoje, que está condenando e dizendo, ela só está dizendo isso porque ela não é detentora dos direitos. É do SBT. Senão, ela estaria passando um grande pano. Mas como não é ela que vai cobrir, então já serviu de mote para que justamente consubstanciasse que, de fato, ele é um genocida, ele não pensa. Só que o governador de São Paulo anuiu, aceitou que se faça, porque sabe que é um volume de negócios. Tem Rodrigo, muita coisa por trás disso. Pode falar, Marcelo. Me permite uma parte aí. Então, claro. Isso tudo que você falou, tanto das manifestações, essas reclamações, né, que só vale para um grupo, é seletivo, tanto como até o posicionamento da Rede Globo em relação ao futebol, criticando, né, perder os direitos de muitos campeonatos, está em cima da hipocrisia mesmo, né? Dá para a gente criar até a frase aqui, né? A hipocrisia está aí, cai quem quer. Então, assim, você olha o estereótipo das manifestações pró-governo, né, o perfil, e olha as manifestações aí pró-Lula. Na pró-governo você vê idosos, você vê pessoas com a família ali, com a bandeira do Brasil, com crianças, e do outro lado a gente vê pessoas com seios de fora, sem roupa, né, pessoas fazendo urgias na rua, e no final acaba sempre daquele jeito, né, do jeito da militância extremista, com tiro, porrada e bomba. Então, é muito diferente, tá nítido, mas mesmo assim a gente entende que os veículos de informação, eles ainda têm a atenção de grande parte da massa da população brasileira. Porém, eu tenho certeza que o número de cidadãos de bem é muito maior do que essas pessoas que não têm o mínimo de compromisso com a pátria. Não, e o pior não é só isso. O pior é você ver o contorcionismo que certos veículos de comunicação fazem. Contorcionismo intelectual. E dizer assim, olha, eles estavam lá defendendo a vacina. Como quem não é do Bolsonaro não defende a vacina? É a mesma coisa que dizer que alguém que é contra, que é a favor da corrupção, eles estão lá defendendo e se multiplicam. Ah, pelo amor de Deus.
Não havia distanciamento nenhum, não haviam as mesmas condições. É muita hipocrisia, esses muito atacam, fazem muito pelas costas. Mas assim, é garantia da Constituição o direito à livre reunião e à manifestação. É só isso, não precisa fazer contorcionismo quando você fala a verdade. Agora, quando você quer brincar com os fatos, é você subestimar a pessoa que está em casa. De fazer essa seleção, essa seletividade da informação. E para o nosso bem, graças a Deus, eles não são mais os detentores da informação. Hoje nós temos tantos canais, tantos acessos livres para que nós possamos fazer. E aquilo que eu volto a dizer, o espírito do programa não é incutir na sua cabeça um pensamento uníssono, tá? Nós temos pontos de vista que você leva em consideração, que você discordar muito bem. Nós só estamos aqui trazendo o nosso ponto de vista. Não é absoluto, é simplesmente mais um para você levar em consideração, tá bom? Muitas mensagens estão chegando aqui. Vamos lá. Cícera Oliveira, boa noite a todos. Ricardo Mouco, boa noite a todos. André Moraes, boa noite. Rodrigo Mouco, ô Negão! Grande abraço, Rodrigão. Precisamos ter você de volta aqui, tá bom? Não esqueci de você não, meu querido companheiro. Um grande abraço. Vera Lúcia, boa noite. A Kátia Duarte, boa noite. Gostei que você convidou o Marcel Farias. Eu e minha esposa votamos nele para a prefeitura de Praia Grande no primeiro e no segundo turno. Você foi candidato a vereador, né? Fui candidato a vereador. É que no segundo turno, como a gente apoiou o candidato da oposição, a gente ficou bastante em evidência, né? Sim, sim. Tá certo. Mas tá registrado, meu querido Zé Carlos. O Ricardo Mouco diz assim, o Marcel Farias ajudou muito meu irmão Rodrigo Mouco nas manifestações de Praia Grande, na abertura dos comentários da pandemia, nos comércios da pandemia. Tá certo, é verdade. E ele diz assim, o Rodrigo volta aqui e diz assim, trabalha mais que muito vereador na Praia Grande. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço pro Rodrigo. Na verdade, Rodrigo, você que nos ajudou muito, né? Você aí ajudou aí ele foi incisivo, ele conseguiu transformar. Exatamente, né? Porque assim... Rodrigo, tinha verdade, né? As pessoas sentem isso. Por a gente fazer parte da política, inclusive essa era muita desconfiança, as pessoas acham que a gente está fazendo aquilo por... Mas, Rodrigo, você teve grande participação nisso, tá bom? Grande abraço, meu amigo. Verdade. O Henrique Vieira, hashtag Globolixo. A Vera Lúcia Silva diz assim, boa noite, Rodrigo e Marcel Faria. Votei no Marcel para vereador em Praia Grande. Infelizmente, Praia Grande preferiu por mesmos. Mas persistindo, um dia chega, a gente chega lá. Paulo Inês, boa noite, Rodrigo convidado. Estamos aqui de férias em Jaraguá do Sul. Santa Catarina, audiência de sempre. Parabéns em qualquer lugar do país junto com vocês. Obrigado de coração mesmo. Obrigado. Boas férias para vocês, curtam bastante. A Kátia Duarte diz assim, somos o 4º país que mais vacina sem ter insumo. Imagina se tivéssemos. É verdade. Exatamente, só estamos atrás de 3 que têm insumos, né? Estados Unidos, nós estamos atrás, e segundo China e Índia. E segundo muita imprensa canalha que faz a razão proporcional quando é para vacinação, mas pra morte, faz número absoluto de morte. É impressionante, impressionante. Mas enfim, cada um... Acho que ninguém mais é bobinho, né? E a minha mãe, Zildinha Lemos de Freitas, diz assim, isso, a mídia está tentando fazer chantar, chama-se lavagem cerebral, patifes. O povo não é mais bobo não, abaixo a Rede Globo, né, que nem diz. E o Silvio diz assim, boa noite, Rodrigo, convidado, quero fazer uma pergunta ao convidado, como aceitar um partido como o PT, que sempre foi contra o PSD, FHC, e se aliar a eleger o presidente? Cadê a ficha limpa? Os partidos têm que respeitar mais o eleitor para que possamos saber em quem votar e não enganar o povo. Obrigado. Bem rapidinho, meu querido Marcel. Bom, com o nome de Silvio, lá de São Vicente. Obrigado pela pergunta, importante pergunta. Na verdade, seu Silvio, está mais do que notório que nunca foram inimigos. Inclusive, você vai ver vários documentários aí que nós fazemos e acompanhamos, que existe aquela chamada técnica das tesouras, né? A falsa oposição, a falsa mudança. Então ficaram trocando figurinhas esses anos todos e hoje só caiu a máscara, né? Deixou mais evidente. Mas nunca foram inimigos, inclusive nasceram da mesma ideologia. As pessoas às vezes ignoram, né, quando a gente fala sobre ideologia, mas justamente é isso que vai nortear as ações do indivíduo, o que ele acredita. Então eles acreditam no Estado grande, eles acreditam numa máquina inchada, eles acreditam, eles são contra privatizações, contra a instituição da família, contra a base religiosa, ou seja, eles estão em perfeita harmonia, só a gente que não percebia. Muito bem! No oferecimento da Odonto Especialité, tema número 2.
rapaz? Isso aí, de segunda, estou dando informação para ele aqui no ar. Tema número 2, corporativismo supremo. Manchete, com o voto do próprio Toffoli, STF anula a delação de Cabral que colocaria o ministro na mira da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para anular a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em acordo, estava fechado com a Polícia Federal. Por 7 votos a 4 proferidos, o tribunal aceitou um recurso da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que alegou a ausência do seu aval para o acordo, que chegou a ser homologado no próprio STF pelo ministro Edson Fachin em fevereiro de 2020. A reversão da validade do acerto ocorre semanas depois da notícia de que a Polícia Federal, com base na delação de Cabral, pediu a abertura de uma investigação contra um dos ministros da corte, Dias Toffoli, acusado pelo ex-governador de vender sentenças enquanto era presidente do Tribunal Superior Eleitoral em processos envolvendo prefeitos do Rio de Janeiro em 2015. O ministro afirma, aspas, jamais recebeu os supostos valores ilegais. Toffoli foi um dos que votaram pela anulação da delação, assim como o próprio Fachin. Os ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, em seus votos, os magistrados defenderam a concordância com a PGR, fundamental depoimento tenha validade. Ai. Franco, contra o tempo. E aí, Marcel, mais um no corporativismo, mais uma pedalada, isso sim, por muitos, tem que ser declarado como um tapa na cara da sociedade. Mais um tapa e dessa vez com a mão fechada mesmo, né? Porque, Rodrigo, o mais lamentável de tudo isso é que a própria instituição que deveria dar uma interpretação harmoniosa para a Constituição e deveria também zelar, né, pelo ordenamento jurídico, trazer a chamada segurança jurídica, é o que mais deixa o ordenamento jurídico instável. Eles não têm o mínimo de critério nos seus julgados. Por exemplo, Sérgio Moro foi julgado impedido porque ali, supostamente, teria trocado informações que contaminaram o processo. E outra, hein? Essas investigações, essas provas são ilícitas, tá? É outra coisa que não se admite no processo penal. Então, já rasgaram ali. Só que quando é para eles, né, o Toffoli não se julgou impedido. O Fachin também não se julga impedido quando também ali deu uma canetada para anular os processos do Lula. Ele com histórico de militante. Ou seja, nunca esperem boas coisas do STF. Eu falo isso com muita tristeza. Eu estou cursando o último ano de Direito e se tiver um concurso público amanhã e que fale sobre matérias, né, do direito penal, do direito constitucional, olha, eu não sei o que eu respondo, porque pode ser qualquer coisa. Ao sabor do réu. Depende de quem senta lá no banco dos réus. E essa foi mais absurda ainda, por quê? O Cabral, ele contou ali detalhes na sua delação premiada que já tinha sido homologada. Olha que interessante. E aí fazem também, não é só o contorcionismo intelectual, fazem o contorcionismo jurídico da coisa. Então, assim, não esperem nada. A única coerência que o STF tem é em soltar bandido. E é sofrível, né? Você tem aí o Toffoli, que sequer passou na OAB, foi reprovado 2 vezes no concurso de juiz. Você ali naquela corte ali, só 2 são realmente juízes e outra, de competência ainda duvidável. Isso aí, a gente, pelas decisões, é o que a gente pode falar, são coisas que um estudante de direito do primeiro ano não faria, os absurdos que eles fazem. E tem sim indícios de que possa ter alguma maracutaia jurídica. Por quê? As mulheres, né, da maioria dos juízes são advogadas. Algo que não poderia nem acontecer dentro do ordenamento, inclusive com escritórios de advocacia. Sim. Não foi a primeira vez, o Rodrigo. O Gilmar Mendes também já foi pego em gravações combinando aí sentenças com o próprio Aécio Neves, mas esse povo parece que passa longe, né? Longe da justiça. Isso aí tem um termo que chama
O termo que era dado pelo Joaquim Barbosa, ex-ministro que saiu lá do Mensalão como herói nacional. E assim, o que eles simplesmente teriam que fazer é o resguardo da Constituição. É cumprir cabalmente. Isso assim, isso chama-se chicana jurídica. Você acha um meio. E assim, advogado bom é aquele que acha o defeito no processo. Muitas vezes ele não vai achar como absolver o seu réu, Sim. mas ele acha uma falha no processo. E anula o processo, volta para uma fase mais... E assim, você desgasta. Ganha tempo, né? Inclusive, esse modus operandi que você citou muito felizmente, é o mesmo procedimento que ele usou. Esses grandes escritórios que eram representados pela ex-esposa do Sérgio Cabral, que é a Adriana Anselmo. Ela foi advogada desses, por isso que ela tem, e foram feitos altas negociatas para quem está com 300 anos de cadeia, querer absorver um pouco. Mas nós já temos na rua aí, quantos outros aí soltos, né? Nós temos o Eduardo Cunha, que já está fazendo reunião em Brasília. Temos tantos outros que aí mereciam a penitência. Daqui a pouco o Gedel está solto também. E assim, o Gedel está até em prisão domiciliar. Enfim, de fato essa é a justiça pelo qual nós passamos. Aí você pergunta, por que as pessoas hoje não ficam mais em casa e fazem manifestação? Porque não acreditam mais no poder da justiça, no poder da mídia, se sentem órfãos. E precisam demonstrar com fato, que não com narrativa, que isso aí não se esmorece, que a nossa verdade, que a nossa honestidade não é posta, como é colocado muitas vezes na capa dos jornais, ou é como é dito por esses representantes daquilo tudo que nós desprezamos da classe política, daquilo que nós tornamos como um abjeto na nossa história. E não pode passar em brancas nuvens. Você citou aí o caso do Sérgio Moro, essa delação toda para anular o procedimento do Lula, e assim deveria ser o comportamento de quem acha que nós temos que ter um processo com lisura. Eu acho que se ele tivesse vergonha, ele nem seria candidato. Mas assim, como também... e assim, para revelar para muita gente que ele não foi declarado absolvido, não. Simplesmente o processo voltou para a primeira instância. Exatamente. Continua valendo todos os outros procedimentos. Mas essa questão do Toffoli poder votar, por isso que eu disse para você que é um tapa na cara. É você não recorrer. E assim, qual seria o mecanismo para poder coibir esse tipo de situação? É no Senado. E o que está fazendo o Senado atualmente? CPI, para investigar cloroquina, para investigar ivermectina. Essa semana, amanhã, começa com recursos de vocês. Nós vamos discutir se a cloroquina é ou não é o remédio que o Bolsonaro quis matar a população com isso. Jesus, e aí, muito rabo preso, porque tá lá o seu Renan Calheiros sentado como relator e já colocando seu pré-julgamento, como se ele tivesse com alguma comiseração com relação ao número de mortes. Porque aquilo que você desvia do erário público mata muita gente na ponta da linha. Ou aqueles que hoje estão condenando a Copa América são aqueles que mesmo defenderam há tempos atrás que não se fazia a Copa do Mundo com hospital, e sim com estádios. Por que agora são contra a Copa América? Não vão usar os estádios que custaram o triplo do que valia? Ou não vão utilizar mais? Porque já angariaram os recursos e aqueles que deveriam estar pagando já estão nas ruas? Meu Deus do céu. Então, a certas horas aqui, a gente já não tem mais o que falar. Eu acho que falta saliva. Então, pra gente poder... Quer dizer, saliva não vai faltar nunca. Mas, vou dizer o popular correto, perdoe as famílias em casa. Falta saco para aguentar essas coisas. Sabe? Exatamente. Falta. Porque se você é um cidadão de bem, que sai da sua casa e muitas vezes enfrenta uma pandemia, é chamado de negacionista. Porque justamente você tem que levar o pão para a sua família, é complicado, é difícil. E você dizer, alguém tentar dar um tom de normalidade a um procedimento que é totalmente definido nos bastidores e nunca às vistas, agora está mais deflagrado do que nunca. Que nós voltamos muitos anos atrás, naquilo que a gente achava que havia avançado em questão de justiça. Ai, ai. Parabéns, Marcel Farias. Globo Lixo, Lula na cadeia. Programa Democrático, um ótimo programa. Marcel, você é demais. Só não colocou o nome aqui, mas já desculpa. Anônimo. Não, não é não. Ele mandou aqui no outro. Eu vou ler o seu nome aqui, deixa eu só dar uma organizada aqui. Paulo Inês também já disse que está mandando pelo Facebook. Obrigado. José Braz. Henrique do Canal 3, Santos. Boa noite, Rodrigo. Está na hora da onça beber água, botar
pé na porta do STF corrupto, Henrique do Canal 3. É isso que eu estava dizendo. Quem julga e impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Que grande parte que está encalacrado enrabixada com um monte de processos dentro do STF. Vamos falar de novo aqui. O presidente da CPI, Omar Aziz, ele é indiciado, investigado em desvio da saúde. A esposa junto com a família. A esposa. Será que foi engano? Provavelmente. Renan Calheiros nem se fala, né? Eu tenho um profundo carinho pelo pessoal do Nordeste, né? Eu tenho sangue nordestino lá de Alagoas. E quem mora lá sabe muito bem quem é Renan Calheiros. Ades, boa noite, Rodrigo. Eu gosto muito de ver jovens como seu convidado emitir opinião a respeito de FHC e PT. Tem razão, porque o FHC, em 2 encontros com líderes comunistas e uma boate no Rio de Janeiro, porque neste lugar passariam desapercebidos palavras ditas pelo próprio FHC. Parabéns, boa noite, valeu. O Rogério Ribeiro de Santos, boa noite, Rodrigo. No começo da semana, você e o seu convidado também um bom programa. Rodrigo, em relação ao segundo tempo, o povo fazer alguma coisa, assinatura, correndo e pedindo para que haja investigação. É por isso que as pessoas se manifestam. Mas se vai para a rua, aí vem os jornais e bolsonarista que não respeita, não gosta de vacina, cloroquina, movimentos antidemocráticos. Mas da esquerda, passa um pano. Aí não dá, né? Hélio Coronati, boa noite, Rodrigo. Ótimo programa. A manifestação da esquerda parecia filme pornô. Exatamente. Fora Dória. Então, tema número 3. Surtou. Manchete. João Dória bate boca com Carla Zambelli durante evento em São Paulo. O governador de São Paulo bateu boca na última sexta-feira. Eu estou trazendo esse assunto porque eu anunciei na sexta-feira que traria, então estou trazendo hoje. Com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, aliada do presidente Jair Bolsonaro durante um evento na zona leste da capital paulista. No evento, Zambelli afirmou que o presidente não fechou o comércio, não decretou lockdown, não fez toque de recolher e também não destruiu empregos. Na sequência, Dória interrompeu e afirmou que o presidente destruiu vidas. Foi isso que Bolsonaro fez, destruiu vidas, genocida. Dória foi aplaudido e Zambelli vaiada e continuou. Agora é natural vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares. Eu prefiro ter que engraxar as botas de militares, como o meu marido, por exemplo, que é militar. Eu engraxo com muito orgulho a bota dele para ele ir trabalhar, disse ela. E a outra frase que é muito boa que ela citou e falou: o governo federal é um governo que não aperta as calças, mas sim arregaça as mangas. Franco, quanto tempo? E aí, meu querido? Não, que tapa que na cara, né? E uma derrota em casa, né? Preparou todo o cenário para fazer o que ele mais sabe fazer, o que mais fez até hoje, né? Lobby e marketing. E acabou tendo que ouvir essa, né? Não ficou sem essa. O governador João Dória é o fake em pessoa, deixando claro, né, que até a própria Coronavac, que está sendo, vamos lá, o produto propaganda do governador foi pago com dinheiro, com recursos do governo federal. O que o governador João Dória fez pelo trabalhador? Eu vou explicar aqui. Mandou fechar comércios, ameaçou prefeitos que não queriam aderir aos decretos, aumentou impostos até de medicamentos, que mais? Insumos hospitalares. Insumos hospitalares, bem lembrado. Os produtos da cesta básica. Isso, cesta básica. Ele fez uma série de ações para prejudicar o trabalhador, o pequeno empresário, e também o grande, né? Porque também parte da produção, da maior produção do Brasil, sai do estado de São Paulo. Então esse senhor não fez absolutamente nada, né? E aí os governos municipais, os prefeitos também, em sua maioria, uns não bateram de frente, né? Mas também não fizeram nada para ajudar as pessoas. E outros abraçaram literalmente, fizeram praticamente um copia e cola do decreto estadual. Agora veja bem, as pessoas que gostam de colocar toda a responsabilidade
no governo federal. Não foi o governo federal que mandou fechar, né, nem soldar portas de comércio, não foi o governo federal que aumentou, pelo contrário, ainda tentou reduzir impostos naquela briga lá dos combustíveis, que o governo zerava e os governadores não queriam zerar. Foi uma guerra, né, uma guerra de vaidades, enquanto o governo federal estava pensando no país e na sobrevivência das pessoas, os governadores e prefeitos fazendo politicagem. Vou dar alguns exemplos, algumas coisas que o governo fez que me ajudou e ajudou as pessoas que trabalham, né? Primeiro, auxílio emergencial, para as pessoas que não tinham renda ou que, porventura, perderam a sua renda. Também teve o Pronamp, que foi dinheiro para investir nas empresas para não deixar quebrar. Teve também aquela reposição de pagamentos, né, de salários, porque se você não está produzindo, você não está faturando, você vai ter problema com a folha de pagamento. Também teve o programa do governo que veio para salvar isso. Mandou bilhões para os estados. Para quê? Para fazerem justamente o combate à pandemia, que em um ano de pandemia não aumentou-se nenhum leito, por exemplo, em algumas cidades aí, nenhum leito foi aumentado, não fizeram a testagem em massa que deveriam ter feito, né, e muito menos equiparam os hospitais. Pelo contrário, muitos aí desfizeram até os hospitais de campanha. Também teve mais uma, as dívidas da Receita Federal. O governo também mandou um refinanciamento com juros lá embaixo, com desconto até de 50% e ia perder de vista. Ou seja, Rodrigo, estou dando alguns exemplos aqui. Quem fez alguma coisa até agora foi o governo federal. Teve auxílio emergencial estadual? Pelo menos não soube, não chegou próximo do valor. Poderia fazer uma recomposição. O governo federal com 600, vem o estado com 300 ou 400, e a prefeitura com 200, já dava um salário mínimo aí. Né? Não fizeram absolutamente nada. Agora ficaram o quê? Tacando pedra no governo federal. Muitos, Rodrigo, não sabem nem dizer onde foi parar as vacinas, porque o governo federal já está chegando a quase 100 milhões de doses, e você vê o número de vacinas aplicadas, pouco mais de 50%, né? Mais ou menos 60% das doses que foram produzidas. Sem contar que, né, para finalizar, sim, claro, sem contar que aquela falácia de que o governo foi moroso nas vacinas, né? Mentira, na CPI, o próprio representante da Fiocruz foi lá, da Pfizer, foi lá e disse que o Brasil foi um dos primeiros países a aceitar o contrato de compra. Ou seja, falei tudo isso para dizer que isso é a narrativa que o João Dória usa e que não tem cabimento nenhum. Aliás, só para elucidar o que você acabou de dizer, segundo o vacinômetro do governo federal, 96 milhões já foram distribuídas e 66 milhões aplicadas. Aí vocês veem lá o consórcio jogando para 45 milhões. Meu Deus do céu, a quem serve esse tipo de situação? É para meter medo nas pessoas? A terceira onda está chegando. Você foi muito feliz. Qual foi o número de leitos que se aumentaram? Esta CPI serve para quê? Para quê? Nós queremos saber onde está investido o dinheiro. Cadê aquele repórter que o Fantástico colocava todo domingo? Onde está o dinheiro? Onde foi parar o dinheiro? Colocava até um ratinho, né? Um ratinho. Cadê? Será que morreu de coronavírus também o ratinho? Deve ter morrido, junto com... Bom, enfim. O importante é vocês entenderem como funciona o desespero certas horas. Essa questão da mídia tem mexido muito com o João Dória. E assim, pergunto a vocês, senhoras feministas, vocês que gostam, cadê a defesa da deputada? Exatamente. É o feminismo é o machismo do bem, né? É o machismo do bem. É o man explain, é o man interrupt, esses nomes que gostam de ser jogados a todo momento, quando uma mulher, por muitas vezes, é interrompida ou quando ela é. E, além de tudo, um bando lá de micos amestrados para aplaudir o Dória. E assim, quando você chama alguém de genocida, você também é corresponsável, seu João Dória, porque o senhor tem mais de 100 mil mortes nas suas costas. Mais de 100 mil. E o senhor colocou a ciência como se fosse referência. Como é que aconteceu? Onde o senhor falhou? O senhor falhou. Você imagina se não tivesse tomado. Proporcionalmente no restante do Brasil, morreram muito menos gente. E isso é culpa do governo federal? Essas mortes são do governo federal no seu estado?
Ou quando o senhor liberou o carnaval lá, o ano passado, disse que não havia nenhum problema, e o seu Davi Wip, os seus outros disseram que seria uma gripe, que aqui não aconteceria nada, quando vocês, de fato, inclusive não vai dar tempo de eu colocar o tema número 4, quando agora pedem para interromper o governo, para que se interrompa o movimento do aeroporto de Guarulhos. Você imagina quanto vai acontecer com a economia do Brasil e a economia do estado de São Paulo. Só que daqui a pouco o dinheiro acaba. E eles já estão olha, não fiquem boquiabertos que eu vou contar para vocês, mas eu vou dizer. Eles estão pedindo mais dinheiro pro governo federal. Prefeitos e governadores. Estou contando só para vocês, que é para ninguém ouvir a gente. Rodrigo, tá? Engraçado, Estão pedindo mais dinheiro. Sempre atrasados, né? É. Depois que acontece alguma coisa, ele parece deixa criar narrativa para depois vir com essa conversa. Estão pedindo mais dinheiro pro governo federal. E vocês vão dizer que amanhã o STF não vai dizer que pode. Inclusive, eles estão entrando no STF para não terem que depor na CPI. Eu tô rindo de nervoso. Não é rindo de deboche, não. É rindo de nervoso. Boa noite. Porque o sinal da net tá horrível. Átila, adoro o programa. Sou de Minas Gerais, na Serra da Canastra. Nós estamos resolvendo aí. Vamos conversar com o nosso engenheiro para tentar resolver. Um grande abraço a todos vocês aí de Minas Gerais, que agora o sinal da nossa querida ISTV tá chegando aí, tá bom? Não percam um programa. Obrigado, Átila, fica com Deus. O Túlio Cida de São Vicente. Boa noite, Rodrigo Marcel. O programa parece estar muito interessante. Problema do sinal também. Obrigado. Nós vamos tentar resolver. O Renato Rabelo de Praia Grande. Boa noite, Rodrigo. Parabéns pelo programa. Aproveitando para parabenizar o Marcel Farias. Não sou filiado no PTB, mas o que eu digo, o PTB está bem representado na Baixada Santista. Novas ideias, atitudes coerentes, principalmente não é demagogo. Renato Rabelo de Obrigado, Renato. O Renato é um grande amigo aí. Um grande amigo nosso. E um grande aliado lá nas lutas dos problemas da cidade. Obrigado, Renatão. Um abraço. O André Bon Jovi. Boa noite, Rodrigo. Poupa Tempo no Guarujá foi no Detran e tive aí no estúdio lá. Fui bem atendido no Guarujá, agendei o RG em Santos. Um abraço. André Bon Jovi, já vai ter o Poupa Tempo aí também em Cubatão. Vocês de Cubatão merecem muito, tá bom? Obrigado. Boa noite, Rodrigo. Bem representado pelo Marcel. Deus abençoe. A Vera de Praia Grande. Fátima Almeida. Boa noite, Rodrigo. Tava tão feliz de assistir o programa. Problemas técnicos acontecem. Programa ao vivo é assim mesmo. Um beijo. Obrigado, querida Fátima. Rosa e Carlos de Praia Grande. Boa noite, Rodrigo Marcel. Tenha uma abençoada semana. Estamos assistindo Contra o Tempo. Fiquem com Deus. Obrigado. Amém. Bom, vamos para o tema final? Não vai dar o tempo total, mas a gente vai tentar abreviar da melhor forma. A gente mata com o que tiver. A gente mata a pauta de hoje. Franco, tema número 4. Graças a Deus, tem uma audiência muito boa também no Facebook. Quem tiver com problema, puder ir lá pro Facebook, estamos aqui também juntos, tá? Muita mensagem, não vou conseguir responder a todos vocês, mas agradeço de coração. Vamos matar a pauta de hoje. Tema número 4, sem circulação. Manchete. Com alta de Covid, casos de Covid, Guarulhos pede fechamento do aeroporto. O prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, do PSD, o famoso Guti, encaminhou um ofício pedindo o fechamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos por 15 dias, com o intuito de conter a circulação da variante indiana do novo coronavírus. A motivação, segundo a própria prefeitura, foi a falta de efetividade no controle sanitário dos passageiros que chegam ao aeroporto de Guarulhos diariamente, como ficou evidente no último final de semana, quando um homem proveniente do Catar entrou no país infectado pela nova cepa do coronavírus. Em ofício, ele pede o fechamento do espaço aéreo brasileiro para voos comerciais de passageiros pelo prazo de 15 dias, especificamente a suspensão de todos os pousos e decolagens de voos internacionais. Franco, nem precisa colocar o relógio, só me avisa quando faltar 1 minuto. Então, Rodrigo, aquilo que nós viemos falando aqui. Parece que eles esperam que aconteça um fato novo para vir com essa narrativa do fecha-fecha novamente. Então, peraí, isso é incompetência de não ter identificado que poderia acontecer algum problema nesse sentido, né? Ou é a maldade mesmo, né? a perversidade, a politicagem, né? Eu vou ficar com a segunda opção, porque eu não acredito que a maioria desses gestores não entendem de gestão,
porque eles fazem muito bem a administração do seu próprio dinheiro. Tenho certeza que a conta deles não está no vermelho. É isso aí. Eu não vejo eles com déficit para pagar os seus funcionários, as suas mordomias, os seus luxos, mas sempre a máquina pública nunca tem dinheiro. E aí, não conseguem resolver, querem pedir dinheiro para o governo federal. Hoje parece a relação é igual aquela pessoa drogada, né? Você vai dar dinheiro na mão da pessoa que é dependente, que ele não vai fazer coisa boa. É o que está acontecendo hoje com esses prefeitos e governadores que só sabem essa linha. Mas assim, Rodrigo, só para finalizar, aí vai ter gente que vai falar assim, mas qual que é a solução? Eu vou falar, a solução é o representante, é o governante assumir a responsabilidade. Ou seja, ele acha que a solução é fechar, beleza. Só que para de cobrar impostos, quero ver o banco parar com as movimentações, porque o pequeno empresário, o comerciante, tem as duplicatas, os cheques rolando lá para cair. Então, tem peito para fazer isso? Cortar os salários do funcionalismo público? Então é isso, eu fico 1 ano assistindo Netflix em casa se precisar. Agora, quem é que vai pagar as contas? Então não tem peito. Eles criam problema e não arcam com ônus. É verdade, não sabem como resolver. Aliás, durante todo esse período que nós estamos acontecendo aqui, fala em terceira onda. Não nem serve da segunda, e se duvidar nem serve da primeira. É porque assim, não há planejamento algum. Eles abrem os locais deliberadamente e assim, deixam de punir aquele que segue a regra. Aliás, os maus que paguem, viu? Porque Exato. Muitas vezes você põe lá o cara que é consciente, abre o seu restaurante com dificuldade e abre-se os botecos e os caras ficam tudo do lado de fora do boteco fumando e bebendo. Aí também não tem consciência, né? Mas assim, cadê o planejamento? Cadê os braços para que eles possam fiscalizar? E aliás, tem muita coisa, tem muita aglomeração que eles não estão mais contendo. Simplesmente daqui a pouco ele chega e diz assim, olha, subiu os casos, fecha tudo de novo. Pague-se os comerciantes, paguem todo mundo que tem que pagar, porque eu não fiscalizei, eu não me planejei, eu não usei o dinheiro, o recurso que foi advindo para combate à Covid, para nenhuma abertura de nenhum hospital, aumento de leitos. Aliás, você pega aqui e vê o número de leitos, é pífio, não é 0,00,1 da população. Aí você fala em superlotação, você ganha uma hiperdimensão. Você fala assim, nossa, deve estar um hospital lotado de gente para fora. Nada. É 30 leitos muitas vezes para a cidade de 350 mil habitantes. Isso é uma vergonha. Com o dinheiro que foi empenhado... Rodrigo, só um adendo. Hoje, concluir. Infelizmente, acabei de enterrar um conhecido, né, o senhor Benevides, porque ele sequer conseguiu dar entrada no SUS, porque só estavam tratando de pandemia. Morreu de câncer. Então hoje, né, até meus sentimentos à família do seu Benevides. Bom, Franco, me avisa quando falta aquele 1 minuto, eu vou tentar ler o maior número de mensagens aqui pelo Facebook. O André Moraes, Marcelo Farias é uma pessoa, me ajuda aqui na Praia Grande, sem vereador, infelizmente a política da Praia Grande é comprada. O José Carlos diz assim, Marcelo, realmente eu me confundi, foi para vereador. O Nil Dantas, boa noite. O Paulo Moura diz, boa noite, Rodrigo, bom programa. A Kátia, secretária de saúde de Praia Grande, não traz resultado. Qual é a chance que temos de sair, amigos, dos amigos do pai de alguém? O Mário Sérgio diz assim, STF sem vergonha. Rodrigo Marmogo, STF vergonha nacional. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Mário Sérgio, temos 27 vagas para o Senado Federal em 2022. Por estado, não devemos reeleger nenhum senador. Tá? Uma boa medida. Nani, bom dia. 1 minuto. Boa noite. Silene Lima, boa noite. Paulo Moura, Dória tirou a gratuidade dos ônibus dos idosos. Paulo Moura de São Paulo. Márcio Castilho, Dória tem coragem de tirar a isenção dos deficientes também dos carros, é verdade. O pessoal, pelo jeito, gostou. Muito obrigado e volte sempre, meu querido Marcelo. Eu que gostei, Rodrigo. Obrigado. Sempre que precisar, estamos à disposição. Quero aqui mandar um abraço, agradecer a confiança do nosso presidente nacional, Roberto Jefferson, nosso presidente estadual, Chico Galindo, ao presidente do Movimento Conservador, Edson Salomão, que está na nossa coordenação. Vai cortar. Obrigado. Movimento. Tá bom, pessoal? Obrigado. E Douglas Garcia, deputado Douglas Garcia. Nós não somos donos da verdade, são apenas 2 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus e até amanhã, ao vivo às 19 horas. Tchau.